Bom dia, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Vou explicar a aula de sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Vamos fazer hoje apenas uma atividade de matemática, continuando com o conteúdo de ontem, sobre medidas. Hoje nós estamos falando de medida de comprimento, nós vamos continuar com o uso da régua. Vocês vão pegar a régua que vocês utilizaram ontem e vão medir alguns comprimentos. Aqui nesse quadro tem o nome dos objetos e aqui na frente vocês vão completar quantos centímetros eles medem. Então, pega um lápis, um caderno, uma borracha, um apontador e vão medir todos eles e colocar aqui na frente o valor. Para objetos pequenos, a gente consegue utilizar a régua. Agora, para objetos maiores ou espaços maiores, como, por exemplo, um tecido ou um muro, a gente costuma usar outros instrumentos. Uns mais comuns que a gente pode ter em casa é a fita métrica, essa daqui. Vocês respondam aí se vocês têm uma fita dessa em casa, tá? Ela você consegue medir também os centímetros, mas ela é um pouco maior, porque a régua tem de 20, de 30, de 50 centímetros, e a fita ela é um pouquinho maior, porque ela dá para dobrar, tá vendo? Enrolar. Então, ela fica pequenininha e consegue atingir um espaço maior. Então, essa foi a aula de matemática. Lembra que eu falei para vocês ontem que nós tivemos muitas datas essa semana, né, marcantes para o nosso país, para a nossa cidade, para o mundo. No dia 20 de abril foi o dia de aniversário da cidade, dia 19 foi dia do índio, 21 foi dia de Tiradentes, no dia 22 foi do planeta Terra, né? E no dia 22 também marca um fato muito importante que mudou um pouco a vida dos brasileiros, que foi o descobrimento do Brasil. Aqui no Brasil, antes de ser descoberto, viviam muitos índios, milhões de índios. E os portugueses, uma navegação, uma expedição indo para a Índia em busca de riquezas, de comércio, né? Eles avistaram um monte, era o Brasil. Como estava na época da Páscoa, eles chamaram esse monte de Monte Pascoal. E eles acreditavam que estavam indo para caminho da Índia, mas na verdade eles perceberam que era outro lugar. Então eles atracaram, eles pararam, né? Eles achavam que aqui era uma ilha, então eles chamaram aqui de Ilha de Vera Cruz. Mais tarde eles foram ver que não era ilha, que era terra, não era né? Tinha outros territórios, então não era todinho banhado por água, então eles chamaram de Terra de Santa Cruz, tá? Aqui, como já tinha os habitantes, eles tinham outras culturas, eles tinham outra religião, outras crenças diferentes do povo europeu, que no caso ali, o primeiro a chegar aqui foi os portugueses, que vieram lá de Portugal, né, lá da Europa, um pouquinho longe aqui do Brasil. E eles acharam interessante o lugar, viram que tinha muita coisa boa, que haviam pessoas diferentes, no caso, eles falavam que era pele vermelha, né? Porque o índio, eles viviam pintados, eles tinham outros costumes. E o homem que era chamado de branco, né? Pelos índios, cara pálida, eles se vestiam de muitas roupas, tinha vários objetos que eles nunca tinham visto. E aí, o comandante, né, o que comandava tudo lá, era o Pedro Alves Cabral. Ele escreveu uma carta, ele pediu, né, para Pedro Vaz de Caminha escrever uma carta, avisando o rei de Portugal que eles tinham encontrado
uma terra diferente, né, que tinha encontrado aí, no caso, eles não tinham chamado ainda de Brasil, mas eles tinham falado que eles encontraram uma terra nova que tinha alguns habitantes um pouco diferente do que eles estavam acostumados. Então, no dia 25 de abril do mesmo ano, foi celebrada a primeira missa pelo Frei Henrique de Coimbra, e foi aí que os indígenas perceberam que a fé dos portugueses era diferente da deles. Houve muitos conflitos. No começo eles agradavam os índios com objetos, espelho, facas, roupas, e depois os índios começaram a perceber muita diferença, então eles começaram a não querer fazer o que os portugueses queriam. E aí tinha muita luta, muita morte e catequização dos índios também. Eles foram catequizados, quer dizer, foram ensinados com uma outra religião, com uma outra cultura. Eles sofreram bastante, mas isso assim, em poucos minutos não dá para falar de tudo que aconteceu. Então, aos pouquinhos a gente vai falando sobre o Brasil, a gente vai voltando nesse assunto. Aqui tem uma imagem das caravelas chegando aqui no Brasil. Aqui está o português, né, Pedro Álvares Cabral. Aqui estão os índios com uma cara meio desconfiada, né? Mas não receberam com guerra ainda, né? Na atividade, vocês vão completar as frases e depois completar o diagrama, que é como se fosse uma palavra cruzada, tá? Então, a letra A é a resposta da frase A. Aqui na letra B é a resposta da frase B, e assim por diante. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às palavras que completam as frases, é só procurar no texto. Lá vocês vão conseguir achar a resposta correta. Após finalizarem a cruzadinha, vocês podem ver o vídeo Pindorama, uma música da palavra cantada. Ela vai falar sobre o descobrimento do Brasil. É bem interessante porque o vídeo mostra o momento que os portugueses chegam no Brasil e como os índios foram percebendo essa chegada, tá? Vou deixar o link e o vídeo baixado na plataforma e no grupo. Agora nós vamos para a aula de arte. Como a gente está falando de índio, eu já coloquei junto com o dia do descobrimento, tá? No dia 19 de abril, a gente comemora o dia do índio. Os índios, como eu já disse, foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a arte deles. Eles têm arte, têm cultura, têm religião, têm costume, têm várias coisas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte indígena, tá? Além das pinturas do corpo, das artes de pena, né? Na cabeça, não é só isso. Eles fazem cesta, eles fazem cerâmica. A música para eles é a arte mais presente em diversas manifestações culturais de diferentes povos. Eu já mostrei para vocês na aula de história passadas aí que os índios eles cultuam muito a natureza. Tudo para eles vem da natureza, o som, a música, os produtos, o alimento, tudo vem da natureza. Eles fabricam seus próprios instrumentos musicais, seus próprios instrumentos de caça. Eles utilizam muitas vezes também o próprio corpo como instrumento. Fazendo uma pergunta, não sei se vocês conhecem alguma música indígena. Se vocês não conhecem nenhuma música indígena, hoje é o dia que vocês vão conhecer. Vocês vão clicar aí no link que eu vou deixar para vocês na plataforma e no grupo e vão conhecer a música Tissu Erepomá. Quem não tiver condições de ver o vídeo, vai poder conhecer a letra da música. Aqui está na língua dos índios, tá? Da tribo caritiana, e aqui está a tradução em português. Aqui do lado de cá tem alguns instrumentos indígenas.
apitos de cerâmica, flautas, maracá. Vocês conhecem algum desses instrumentos? Já ouviu falar ou já viu pessoalmente? Coloca aqui. Sabe de que material eles são feitos? Aqui já tem uma dica, né? Depois vocês vão olhando e vejam se vocês conseguem identificar alguma outra coisa. Esses instrumentos também são utilizados nas músicas não indígenas? Será que nós utilizamos alguns desses instrumentos para fazer música também? Coloca aqui o que você acha. Pois bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para falar de índio, muita coisa para falar do descobrimento do Brasil, de Tiradentes, do planeta Terra, do nosso município, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque em uma aula só não dá para falar de tudo, né? Senão fica muito extenso e aí vocês não vão entender e não vão lembrar de quase nada. Bom, gente, bom final de semana. Até segunda-feira. Beijo.